Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre, mais um vídeo. Antes de começarmos a análise da Palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você que orasse juntamente comigo, intercedendo pelo nosso irmão Ademar, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não, ele não está infectado pelo coronavírus. O problema dele é outro, é um problema grave de saúde, mas nós sabemos que Deus é poderoso para, em sendo da vontade dele, livrá-lo desse mal. Ore comigo então, interceda junto comigo pelo irmão Ademar. Escreva aí no seu caderninho, para você se lembrar de fazer intercessão por ele. Você não o conhece, mas Deus o conhece. Deus sabe quais são as dificuldades pelas quais o irmão Ademar, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está passando agora, ok? Ore por ele. Quero mandar uma saudação fraterna ao Pablo da Bahia, ao Marcos de São Paulo, ao pastor presbiteriano Sérgio Barba, da cidade de Belém, capital do Pará. Quero enviar uma saudação especial ao irmão Jorge Piazza, lá do Rio Grande do Sul, ao meu querido irmão Jorge, com quem eu já debati muito, com quem a gente sempre que pode a gente está se falando, o irmão Jorge, também do Rio Grande do Sul, irmão Zax, de Curitiba, no Paraná, também sempre com a gente, o irmão Ivan Caixeta, o irmão Dan Lucena, o irmão Jaime, a todos os irmãos, o irmão Ferri também, lá do Rio Grande do Sul, enfim, a todos esses irmãos que apoiam o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre, de um modo ou de outro. O Ari Clenes lá do Nordeste, a irmã Vilma do Rio de Janeiro, a irmã Suzana da Alemanha, a irmã Lígia do interior de São Paulo, a irmã Débora do Nordeste, enfim, todos esses irmãos e irmãs que estão conosco, caminhando no chão desse verdadeiro evangelho. Amados, estava eu nesse momento de dificuldade, pela qual passa o mundo e não somente o Brasil, estava eu fazendo a leitura de alguns textos deste livro aqui, Questões sobre Doutrina, um dos livros mais polêmicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estava lendo eu alguns textos do Questões sobre Doutrina, quando eu me deparei com uma nota de rodapé, aqui a página 295, descrevendo a definição do conceito graça preveniente. Tenho certeza que muitos dos que me assistem agora nunca ouviram falar nesse negócio. O que é isso? Graça preveniente. Graça preveniente é um conceito de graça postulado pela teologia arminiana, certo? E é interessante você saber, você tomar conhecimento disso, para que você possa ter uma noção de como alguns postulados da teologia arminiana são completamente antibíblicos e esquizofrênicos, coisa de gente maluca, coisa de gente doida mesmo, certo? Eu vou ler a nota de rodapé e nós vamos discutir as implicações disso, tá certo? E, evidentemente, vamos comparar esse conceito de graça preveniente com alguns textos bíblicos que vão mostrar a verdade a respeito dessa questão da graça, tá bom? Então vamos lá. Página 295. A graça preveniente é aquela que antecede a graça salvadora. Então, primeiro ponto. A teologia arminiana vai dizer que a graça preveniente é um tipo de graça que antecede a graça salvadora. Graça preveniente não é a graça que salva, certo? E você vai ver isso agora aqui. Por quê? Ela, a graça preveniente, desperta os indivíduos para a necessidade de arrependimento. E olha isso aqui para mim é a essência. E fornece o desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça salvadora de Deus. Olha só que interessante. Então, 2 pontos já foram colocados aqui, na verdade 3. Primeiro, graça preveniente antecede a graça salvadora. Graça preveniente desperta o indivíduo para a necessidade de arrependimento dos pecados.
Segundo ponto. Terceiro ponto, graça preveniente, e é o terceiro ponto mais importante, fornece o desejo para que o indivíduo possa aceitar a graça salvadora de Deus. Esse é o terceiro ponto. E aí, encerrando, complementando essa descrição, o texto diz assim mesmo o uso do livre-arbítrio é um ato da graça de Deus, aquela graça preveniente, estendida a todas as pessoas através da intercessão do Espírito Santo. Esse aqui é um quarto ponto que também ele é importante nós entendermos. Então quer dizer que a teologia adventista, a teologia arminiana, de um modo geral, vai postular o seguinte: a graça preveniente, ela vai se manifestar através da intercessão do Espírito Santo, ela deve se manifestar através da atuação e mediação do Espírito Santo em todas as pessoas. Olha como isso é interessante. Todas as pessoas. Todas as pessoas significa o quê? Cada pessoa da terra. A graça preveniente, ela tem que se manifestar a todas as pessoas da face da terra. Então são 4 pontos, certo? Vamos rever os 4 pontos? Primeiro, ela antecede a graça salvadora. Segundo, a graça preveniente, ela desperta para a necessidade de arrependimento. Terceiro, ela fornece o desejo para você aceitar a graça salvadora. E quarto, último ponto, ela deve ser estendida, ela deve ser apresentada, manifestada, proposta para toda pessoa da face da terra. São esses os 4 pontos fundamentais que servem para descrever aquilo que é e aquilo que propõe o conceito de graça preveniente, tá bom? Dito isto, vamos analisar as implicações disso, de tudo isso que nós acabamos de falar agora. Vamos analisar as implicações, e é agora que o bicho pega. É agora que o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque mesmo sendo estendida, como diz o texto aqui, a todas as pessoas da face da terra, através da intercessão do Espírito Santo, nem todas receberão o fornecimento do desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça salvadora. É aí que o bicho pega. Já que a graça preveniente, além de despertar para a necessidade de arrependimento, ela fornece o desejo ao indivíduo para aceitar a graça salvadora de Deus, obviamente, olha só, a conclusão a que nós devemos chegar é só uma, aliás 2. A primeira é: ou todas as pessoas serão levadas a aceitar a graça salvadora de Deus e, portanto, serão salvas, ou então a graça preveniente deve ser abandonada como sendo um conceito antibíblico e, portanto, falso. Só há essas 2 alternativas. Não há como você emendar, não há como você criar um ponto no meio, né? Uma coluna do meio aqui. Não há como você divergir, não há como você fugir destas 2 conclusões. Por que não há? Porque a graça preveniente, segundo a proposta do arminianismo, adventista inclusive, é que ela fornece o desejo para o cidadão ou para a cidadã aceitar a graça salvadora de Deus. É ela que fornece o desejo para que você aceite a graça salvadora de Deus por meio da atuação do Espírito Santo. E já que ela deve ser estendida a toda pessoa na face da terra, ora, se ela fornece o desejo para que eu aceite a graça salvadora de Deus, obviamente, então todas as pessoas da face da terra serão salvas, ou deveriam ser salvas, mas nós sabemos que não são. Nós sabemos que não são. Então, o que está acontecendo com a graça preveniente que não salva todo mundo? Ela não salva todo mundo. Nem todos aqueles que ouvem a pregação do verdadeiro evangelho se convertem. Nem todos aqueles que ouvem o evangelho aceitam o evangelho. Nem todos aqueles que ouvem falar da graça aceitam a graça. Então está havendo alguma coisa de errado com essa questão da graça preveniente. Agora vamos pontuar uma coisa. Para ser salvo,
eu preciso desejar ser salvo, não é verdade? Em certo sentido, nós reformados também concordamos com essa afirmação. Para ser salvo, eu preciso desejar ser salvo. Por que isso? Porque Deus não mete o pé na porta do nosso coração. O coração mente. O coração é um idiomatismo. É uma forma suave da Bíblia se referir à nossa mente. Deus não mete o pé na porta do nosso coração. Ele não entra de forma forçada no nosso coração. Ele não é arbitrário, ele não é ditador, ele não é um Deus, do ponto de vista secular, despótico, certo? Ele é Senhor de tudo, Senhor de todas as coisas. Do ponto de vista da definição do termo déspota, ele é um déspota, mas do ponto de vista do entendimento secular desta palavra, ele não é um tirano. Então, até certo ponto nós entendemos e confirmamos a ideia de que para ser salvo eu preciso desejar ser salvo. É por isso que um dos trabalhos do Espírito Santo é nos convencer, entendem? É nos persuadir e não meter o pé na porta, entrar contra a nossa vontade, ou seja, violentar a nossa vontade. Isso não é papel do Espírito Santo e Deus não age deste modo. Agora, é assim que os arminianos atribuem a nós o que nós pregamos a respeito de salvação. Eles vão dizer que nós, quando pregamos o que nós propomos para o mundo como evangelho, como sendo evangelho, nós estamos dizendo que Deus, então, ele age de forma violenta, a violentar a nossa mente, a violentar o nosso coração. Não é assim. É desonestidade afirmar isso com relação a nós reformados. Muita desonestidade, certo? Então, isto posto, que para ser salvo eu preciso desejar ser salvo, outra coisa que precisa ficar bem clara, segundo o texto bíblico, segundo a palavra de Deus. Enquanto ser não regenerado, suponhamos que eu seja agora, quem esteja falando com vocês aqui agora, seja um ímpio, um ser não regenerado, certo? Eu não nasci de novo, eu não creio no Evangelho, eu não desejo ser salvo, eu não tenho nada com Deus. Enquanto uma pessoa não regenerada, que eu sou, eu não tenho capacidade ou poder para desejar ser salvo. Vou repetir. Enquanto ímpio, supostamente, estou armando uma hipótese aqui. Enquanto ímpio que eu sou, uma pessoa não regenerada, eu não tenho o poder, eu não tenho a capacidade para desejar ser salvo. Este poder não reside em mim naturalmente. Não reside em mim. Certo? E em muitos vídeos que eu fiz, eu produzi e postei aqui na TV Caminho Livre, eu mostro isso com provas bíblicas, claras, com farta evidência escriturística. Eu provo isso. Nós não temos a capacidade de, por nós mesmos, desejar a salvação, certo? Nós temos, veja bem, o poder e a capacidade natural de resistir à oferta da graça, resistir à voz do Espírito Santo. Nós temos o poder natural de dizer não para Deus. Esse poder, essa capacidade, nós temos. Todo ser humano que vem a este mundo tem esta capacidade, este poder natural de dizer o seguinte: eu não quero nada com Deus. Olha, e eu vou mostrar um texto escrito por Armínio, Jacó Armínio, que consta aqui mesmo no livro Questões sobre Doutrina. Eu vou mostrar para vocês como é interessante essa questão, porque Armínio vai bem até um determinado ponto, depois ele escorrega. Está aqui a página 296 do livro Questões sobre Doutrina, o livro adventista, um dos livros mais polêmicos da Igreja Adventista. Vamos ver o que Armínio diz a respeito do que eu acabei de dizer para vocês agora? Ele diz aqui, olha, essa citação foi tirada do livro The Writings of James Arminius, de 1956, volume 2, página 497. Citado aqui na página 296. Armínio diz:
todas as pessoas não regeneradas, veja bem, possuem livre vontade e capacidade de resistir ao Espírito Santo. Isso é verdade. Todas as pessoas não regeneradas possuem livre vontade e capacidade de resistir ao Espírito Santo. Isso é verdade. De rejeitar a livre graça de Deus. Isso é verdade. De desprezar o conselho de Deus. Também é verdade. Em prejuízo de si mesmas. De recusar aceitar o evangelho da graça e de não abrir a porta do coração àquele que bate. Isto também é verdade. Agora, a teologia adventista e arminiana, ela escorrega quando ela afirma o que vem a seguir. E tudo isso elas podem na realidade fazer, elas quem? As pessoas, né? Não regeneradas. Tudo isso elas podem na realidade fazer sem qualquer diferença entre eleitos e perversos. É aqui que escorrega a teologia adventista e a teologia arminiana. As pessoas podem então fazer na realidade todas essas coisas sem qualquer diferença entre eleitos e perversos. Ou seja, tudo então dependerá da graça preveniente realizar aquilo para o qual ela foi proposta, supostamente por Deus, segundo o entendimento de Armínio, qual seja o de, dentre outras coisas, fornecer o desejo para que eu possa, através do meu suposto livre-arbítrio, aceitar a graça salvadora de Deus. Percebam isso, gente. A graça preveniente vai no âmago da questão, segundo o entendimento arminiano, e me fornece o desejo. E, logicamente, por que ela vai me fornecer o desejo? Porque eu, enquanto criatura não regenerada, como diz aqui a teologia arminiana e adventista, eu acabei de ler, enquanto pessoa não regenerada, eu tenho a capacidade, eu tenho o poder, eu tenho a liberdade para resistir a Deus, resistir à voz do Espírito, à oferta da graça, à palavra do Evangelho. E isso eu tenho o poder para fazer. Eu posso resistir. E a prova disso, inclusive que é citada de modo equivocado pela teologia arminiana, são os textos que eu vou ler para você agora, nesse exato instante, para provar isso que eu estou dizendo para você. O primeiro texto que eu gostaria de ler é um texto muito controverso, está em Mateus capítulo 23, verso 37. Você está com a sua Bíblia aí? Abra sua Bíblia juntamente comigo e leia comigo. Um dos textos que a teologia arminiana gosta de jogar na cara de nós reformados ou calvinistas, no sentido de afirmar que nós estamos errados quando nós propomos o nosso entendimento de evangelho. Mateus 23, 37. Eu vou provar para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eles é que estão errados. Eles é que são superficiais no entendimento da palavra de Deus. Veja, Mateus 23, 37 é um texto muito conhecido. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu, diz Jesus, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Os arminianos chegam para nós reformados como quem tem um checkmate na manga, né? E diz assim: está vendo como vocês estão errados? Porque esse texto aqui diz que mesmo Jesus querendo, mesmo Deus querendo ajuntar os habitantes de Jerusalém, as pessoas de Jerusalém, né, debaixo do seu cuidado especial, salvífico, mesmo ele querendo, ele respeitava o livre-arbítrio das pessoas que não queriam isso, e portanto ele não pôde fazer nada, porque ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Gente, se você analisa esse texto com a superficialidade que a teologia arminiana propõe, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Se você pega esse texto aqui e considera-o de forma descontextualizada, ou seja, desconectado do seu contexto, você vai cair no engodo arminiano, você vai cair no engodo adventista,
Vai cair, você vai cair que nem um patinho. Por que você vai cair que nem um patinho? Porque vamos fazer uma exegese do texto agora? Vamos fazer? Segundo o contexto? Olha, quando Jesus se refere a Jerusalém, ele diz, enfatizando, hein? Jerusalém, Jerusalém. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus aqui, quando emite esta fala, ele está se dirigindo a todos os habitantes de Jerusalém? Não. Impossível também naquela época, né? Reunir todos os habitantes de Jerusalém no seu lugar, de tal modo que todos os habitantes, cada habitante de Jerusalém pudesse ouvir o que Jesus estava falando. Primeiro ponto é esse. Não. A quem Jesus está se referindo quando ele enfatiza Jerusalém, Jerusalém? Se você pega o contexto aqui de Mateus capítulo 23, que é um dos capítulos mais chocantes do Evangelho, ou dos Evangelhos, você vai perceber que Jesus está se dirigindo a duas categorias de religiosos: escribas e fariseus. Duas categorias de religiosos que sempre perseguiram Nosso Senhor. E você percebeu como é que Jesus se dirige a eles? Chamando-os insistentemente de hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês são raça de víboras. E Jesus então vai fazendo uma série de advertências e falando coisas duras para essa gente, escribas e fariseus. Aí Jesus diz aqui, olha, no verso 13, do capítulo 23, o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e não deixais entrar os que estão entrando. Então, quando Jesus, veja bem, quando Jesus cita Jerusalém aqui, primeiro ponto, ele não está falando para todas as pessoas de Jerusalém, e ele não está se referindo a todas as pessoas de Jerusalém. Ele está fazendo uma menção a duas categorias de religiosos, escribas e fariseus, dizendo o seguinte: vocês matam os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos debaixo dos meus cuidados, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Ele está se dirigindo aos escribas e fariseus, dizendo o seguinte: olha, quantas vezes eu quis reunir o seu povo, o povo a quem vocês lideram, o povo que é dirigido por vocês, o povo que é guiado por vocês. Quantas vezes eu quis guiar esse povo, botar esse povo debaixo dos meus cuidados, e vocês não permitiram que eles estivessem sob os meus cuidados, vocês não permitiram. Aí eu pergunto para você: Jesus não salvou, eu não sei quantificar, ninguém sabe quantificar a quantidade de habitantes de Jerusalém que ele salvou, mas eu posso crer que foram milhares. Jesus não salvou milhares dentre os habitantes de Jerusalém? Salvou. Então logo esse texto não pode ser utilizado pelo arminiano com o intuito de dizer o seguinte: está vendo? Jesus não salvou ninguém de Jerusalém porque eles não queriam, ora bolas. Meu Deus, você sabe, até o arminiano vai concordar comigo que isso não é fato, isso não é verdade. Nós temos que interpretar um texto conforme o seu contexto, não podemos desconectá-lo do seu contexto, porque senão, como diz a própria teologia adventista, de forma hipócrita, se você tira um texto do contexto, você produz um pretexto. É o que eles mais fazem, é produzir pretextos, deslocando um texto do seu contexto. Esse é um desses casos aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora, vejam que escribas e fariseus não queriam nada com Jesus. Então, esta aqui é uma evidência de que um ser não regenerado, uma pessoa não regenerada, naturalmente não quer nada com Jesus, não quer nada com a Bíblia, não quer nada com Deus, não quer nada com a igreja. Ele odeia essa gente, ele tem asco dessa gente, ele tem raiva dessa gente, ele quer distância dessa gente, ele quer distância dessa ideia de Deus. Isso é natural. Eu tenho, e se eu for um ímpio, e se você for um ímpio, abramos de novo a hipótese, nós teremos esse poder, essa capacidade natural em nós, de resistir ao Espírito Santo, de não gostar de Deus, de não gostar da Bíblia, de não querer nada com a igreja, com o Evangelho.
vós não o quisestes. É natural. Outro texto que os arminianos gostam de citar para falar que existe o livre-arbítrio é São João 5, verso 40, leia comigo. Jesus, de novo, se dirigindo a um grupo de fariseus, ele diz o seguinte para eles, olha, verso 39 para a gente contextualizar. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, disse Jesus. Jesus se dirige aos fariseus e diz, olha, vocês examinam as Escrituras, vocês estudam as Escrituras, vocês carregam as Escrituras debaixo do braço, vocês frequentam a igreja certinho todos os dias de culto, quarta, sábado e domingo, né? Vocês leem as Escrituras, e são elas mesmas que estão testificando de mim. O problema é que vocês não querem vir a mim, disse Jesus, vocês não querem vir a mim para ter vida, para obter a vida eterna. Vocês não querem. O arminiano vai dizer, está vendo, isso aqui é uma prova do livre-arbítrio. Como prova de livre-arbítrio? Isso aqui é justamente o contrário, é uma prova da escravidão, na qual todo ser humano nasce. Escravidão ao pecado, à vontade de Satanás, segundo 2 Timóteo 2, 25, 26. Isso aqui prova de que o ser humano não tem, ele não pode ter, ele não tem naturalmente o desejo de ir a Deus, de buscar a Deus, de procurar a Deus, de querer, ansiar por Deus. Não tem. Isso aqui, o texto prova justamente o contrário do que a teologia arminiana propõe. Prova o contrário. Vocês não querem vir a mim. O que isso demonstra? Qual a evidência disso? A evidência de que eles eram ímpios. Enquanto ímpios, eles não querem realmente ir a Deus, ir a Jesus. Não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Querem rejeitar, querem resistir. Outro texto utilizado pela teologia arminiana para impor a questão da graça preveniente, mas são justamente esses textos que depõem contra a graça preveniente, e nós vamos explicar por quê. Está aqui em Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Estevão estava dirigindo, estava pregando aqui para a gente convertida? Não, estava pregando para a gente não convertida, gente não regenerada. Vós, homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvidos. É para esse tipo de gente que Estevão estava pregando aqui. E o que ele diz? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Isso aqui é uma prova de livre-arbítrio? Pelo contrário, isso aqui é uma prova de que você nasceu em pecado e você está escravo do pecado. Prova de que você é escravo do pecado, escravo da vontade do diabo. Você não tem desejo de aceitar a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus. O seu desejo natural é de resistir à voz do Espírito Santo. Esse é o seu desejo natural. Estão entendendo? Isso aqui é uma prova de que nós nascemos num mundo já condenado, num mundo pecaminoso. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista no Salmo 51, verso 5. Isso é uma prova disso. E não prova de livre-arbítrio, como diz a teologia arminiana. Um outro texto que eu gostaria de usar é Romanos, capítulo 3, verso 11. Abra aí sua Bíblia em Romanos 3, verso 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja, quando Paulo diz aqui, não há quem busque a Deus, ele está considerando a pessoa de modo natural, não regenerada. A pessoa não regenerada, ela não busca a Deus. Esse buscar a Deus aqui tem o sentido de desejar pertencer a Deus. Não há quem busque a Deus.
Ou seja, enquanto eu for uma pessoa não regenerada, eu não tenho o poder, ou seja, o desejo de buscar a Deus não está em mim. Entendem? Ele não pertence a mim. Por isso é que Paulo diz, não há quem busque a Deus, não há quem deseje a Deus. Certo? Outro texto de Paulo que nos amplia, ajuda a ampliar o nosso entendimento a esse respeito, é Romanos 9, versículo 30. O texto diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia que decorre da fé. Ora, os gentios não buscavam a justificação. Ou seja, o que o texto está revelando para a gente? Aquilo que nós estamos dizendo aqui. Que enquanto seres não regenerados, nós não desejamos Deus, nós não vamos buscar Deus, nós não vamos buscar a justificação que Deus nos oferece. Nós não queremos nada com Deus. Então, estes textos que eu acabei de ler aqui agora, provam justamente isto. Enquanto pessoa não regenerada, eu não tenho o poder de desejar Deus. Desejar Deus, eu não posso. Não posso. Será que vocês já compreenderam o problema que é este entendimento para a tal da graça preveniente? Nos é dito que, repito, que a graça preveniente fornece o quê? O desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça de Deus. Ela vai no âmago da questão, segundo a teologia arminiana, adventista, vai no âmago da questão e resolve o problema. Bom, já que o problema do mundo é não possuir o desejo de aceitar a salvação, a graça de Deus, a graça preveniente vai resolver essa situação. Ela vai fornecer o desejo. E todas as pessoas devem receber a intercessão do Espírito Santo com a oferta da graça preveniente. Vocês estão percebendo o problema? O problema reside no fato de nem todas as pessoas ouvirem, atenderem à voz do Espírito Santo. O problema está aí. Se a graça preveniente deve atingir toda pessoa da face da terra, o problema está justamente aí. Por que nem toda pessoa da face da terra que ouve o Evangelho, que ouve a palavra do Evangelho que é pregada de modo verdadeiro, não se converte? Muitos se convertem, outros tantos não. Mas por que não? Se o Espírito Santo visitou ali as pessoas com a oferta da graça preveniente. Gente, se a graça preveniente, conforme entendimento arminiano, é estendida a todas as pessoas por meio da intercessão do Espírito Santo, eu pergunto de novo, por que então todas as pessoas visitadas pelo Espírito com oferta da graça preveniente não desejam a salvação? Se um dos propósitos, ou o propósito principal da graça preveniente é fornecer esse danado desse desejo, ora, eu não tenho desejo, aí a graça preveniente que fornece o desejo chega em mim com a oferta, aí eu não desejo receber a graça preveniente. Mas como eu posso não desejar se a graça preveniente me fornece o desejo? Já viram o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Como é que ele fica? Ele anda em círculos, se move em círculos, correndo atrás do próprio rabo. O rabo está sempre adiante dele. Ele não consegue pegar o rabo. Gente, essa questão da graça preveniente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, eu não tenho desejo. Aí a graça preveniente, segundo o entendimento adventista, vem me fornecer o desejo. Mas eu não desejo o desejo. Vocês vão me desculpar, mas isso é coisa de gente maluca. Isso é coisa de gente pinel. De gente retardada. Isso é coisa de gente adoecida. Isso não é coisa de gente séria. Isso não é coisa de gente sã. Certo? Eu estou falando sã do ponto de vista mental. Isso é coisa de
de débeis mentais. Eu não estou chamando você que ainda é arminiano de débil mental. Eu estou falando que a proposta da teologia arminiana é coisa de débil mental. Certo? Eu mesmo fui arminiano durante 26 longos anos da minha vida. 26 longos anos da minha vida eu fui. Mas eu não fui um débil mental. Eu simplesmente não tinha o conhecimento necessário para poder rebater esse tipo de coisa. Fui adquirindo progressivamente. Certo? Bom, a teologia arminiana vai dizer que eles escolheram não desejar aceitar a graça salvadora. Quer ler o texto? Quer ver o texto que eu vou ler agora para vocês aqui? Que comprova isso aqui que eu afirmei? Para resolver o problema, eles pensam que vão resolver o problema da graça preveniente, não cumprir o seu propósito em todas as pessoas, já que ela deve visitar todas as pessoas, já que a graça preveniente deve ser estendida a todas as pessoas pela intercessão do Espírito Santo. Então, a teologia arminiana, adventista, diz que tem a resposta para esse dilema. E a resposta está aqui na página 296 desse livro, Questões sobre Doutrina. Olha aqui, o fato trágico, está falando da graça preveniente, o fato trágico, entretanto, é que nem todos aceitarão o sacrifício e receberão a vida eterna. Disse Jesus: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, João 5,40. Em seu ansioso apelo, disse: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos e vós não o quisestes, Mateus 23:37. E mais tarde Estevão acusou os fariseus de serem de dura serviço e sempre resistirem ao Espírito Santo, Atos 7,51. Assim, pois, à luz do testemunho bíblico, concluímos que eles não foram compelidos a resistir ao Espírito Santo, mas escolheram fazê-lo. Concordamos com Armínio, quando ele disse, eu já li esse texto aqui para vocês, né? Minutos atrás. Concluímos que eles não foram compelidos a resistir ao Espírito Santo. É verdade, não foram mesmo compelidos, não, mas escolheram fazê-lo. Ou seja, escolheram, preste bem atenção nisso, escolheram não desejar o desejo fornecido pela graça preveniente para poder aceitar a graça salvadora, porque é essa graça que salva, segundo o entendimento arminiano. Meu Deus do céu, eles escolheram não desejar o desejo. Porque se a graça preveniente fornece aquilo que eu não tenho, como é que eu posso rejeitar aquilo que eu não tenho, se ela vem justamente sanar uma suposta lacuna, resolver um suposto problema que eu tenho, ou seja, é o desejo que me falta. Mas ela vem com o fornecimento do dito desejo. Mas e quando ela chega em mim com o fornecimento do desejo, eu não desejo desejar. O desejo da graça preveniente. Isso é coisa de gente maluca, gente. Será que vocês não percebem isso? É coisa de gente doida mesmo, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quer dizer então que até a graça preveniente que fornece o desejo para aceitar a graça salvadora de Cristo, só fornecerá o desejo para aceitar a graça salvadora de Cristo, se a pessoa não regenerada o desejar. Mas como uma pessoa não regenerada pode desejar, se ela não possui a capacidade para desejar aceitar a graça salvadora, se a própria teologia arminiana não diz? Tanto é verdade que ela inventou esse negócio de graça preveniente com a suposta oferta daquilo que nos falta, que é o desejo. A graça se me apresenta, a graça preveniente se me apresenta com a oferta daquilo que eu preciso, que é o desejo, só que ela esbarra no meu desejo contrário, ou seja, eu desejo não desejar. E a graça preveniente com o Espírito Santo vão embora. Viram que isso é coisa de gente maluca? Viram? Aí eu reforço,
Como é que a pessoa não regenerada poderá escolher desejar aceitar a graça salvadora se ela já escolheu rejeitar a única fonte do desejo de aceitar a graça salvadora, que é a graça preveniente? Me digam, me respondam os arminianos. A graça preveniente fornece o desejo, mas se eu não desejar o desejo, ela não fornecerá. É ridículo e patético isso, gente. Isso é coisa de gente que não raciocina segundo a palavra de Deus. Olha, eu não quero me estender mais, esse vídeo já vai para 40 minutos, mas eu quero ler alguns textinhos rápidos aqui para provocar você, no sentido de fazer com que você entenda aquilo que a Bíblia diz, e não o que a teologia adventista ou arminiana diz. Por que tem que ser assim? A Bíblia diz o seguinte: olha, você, enquanto pessoa não regenerada, não quer Deus, não busca Deus, não procura Deus, não deseja Deus. Por que tem que ser assim? E se é assim mesmo, como a Bíblia diz, olha aqui, vamos tentar responder essa pergunta. Romanos, leia comigo aí, abra Romanos capítulo 9, verso 16. Veja só como a Bíblia é um livro harmonioso quando você procura ler este livro sagrado e interpretá-lo como deve ser interpretado, buscando a sua harmonia total, integral, e não botando escritor contra escritor, Moisés contra Paulo, Paulo contra Moisés, Isaías contra Paulo, Paulo contra Isaías. Não, faça isso. Busque a harmonia. Busque entender o que a Bíblia está dizendo em cada circunstância. Romanos 9,16 diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Bom, está explicado o porquê. O porquê que eu estou falando para vocês é o seguinte: olha, se a Bíblia afirma que enquanto ser não regenerado eu não tenho desejo de buscar a Deus, eu não tenho desejo de Deus, eu não tenho vontade de Deus, é por isso que a Bíblia afirma aqui, olha, assim, pois, não depende de quem quer nem de quem corre. Não depende de quem quer. Por que não depende de quem quer? Porque quem supostamente poderia querer, não quer. Entendeu? Quem supostamente poderia querer, não quer. É por isso que a Bíblia deixa claro que não depende de quem quer. Se Deus ficar na dependência do ser humano não regenerado, querer buscar a Deus, Deus vai esperar eternamente, e isso não irá acontecer, porque no ser humano não regenerado não há esse poder de desejar Deus, de buscar Deus, de querer Deus. É por isso que a Bíblia, por isso que o apóstolo Paulo, com entendimento claro do que é verdadeiramente o Evangelho, diz: não depende de quem quer. Se não depende de quem quer, afinal de contas, depende de quem mesmo? Aí eu leio para você, São João, capítulo 5, abra sua Bíblia aí comigo agora, João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Não depende de quem quer, diz Paulo a Romanos. Você se pergunta, por que que não depende de quem quer? Se não depende de quem quer, depende de quem mesmo? Cristo está dizendo aqui. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Se não depende de quem quer, depende de quem mesmo? Responda a pergunta segundo a Bíblia, e não segundo o entendimento falso adventista e arminiano. Não responda segundo o entendimento deles. Responda segundo a Bíblia. Depende de quem, então? Se não depende de quem quer, depende de quem? Depende de Cristo querer. Cristo querer. Entenda isso. Olha, leia comigo Tiago, capítulo 1, verso 18. Busque aí o livro de Tiago, depois de Hebreus.
Tiago, capítulo 1, versos 16 e 18, para a gente contextualizar. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, olha só isso aqui, segundo o seu querer, querer de quem? Desse Deus maravilhoso, o Pai das luzes, em quem não pode haver mudança nem sombra de variação. É segundo o querer dele, olha, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vejam, Jesus vai depender de Jesus querer. Se não depende de quem quer, vai depender de Jesus querer. João 5:21. Vai depender do Pai querer, porque é segundo o seu querer que ele nos gerou pela palavra da verdade. Está vendo aqui a Trindade? Aí alguém falou, até agora só apareceu Jesus e Deus, Pai. E o Espírito? Leia comigo, João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 5 a 8. Veja comigo o seguinte, olha aí. Na conversa que Jesus teve com Nicodemos, um fariseu habitante da cidade de Jerusalém, à noite, porque Nicodemos tinha vergonha de buscar o auxílio de um mestre que era rejeitado pela sua categoria, os fariseus. Ele era uma pessoa rica, respeitada na cidade, buscou Jesus à noite. E aí Jesus tem uma conversa definitiva ali com o Nicodemos, que veio com uma embromation para cima de Jesus. Jesus matou a charada dele logo, falou, olha, vamos ao que interessa, vamos direto ao ponto, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, meu velho. Você tem que nascer de novo. Aí Jesus diz o seguinte, versos 5 a 8, João 3. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus quem não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Não há como você mudar isso. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus diz, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo, meu velho. Aí Jesus insere aqui a metáfora do vento, que é a mesma palavra para espírito no grego, pneuma, ou pneumatos. O vento, olha só isso aqui, o vento sopra onde quer. Paulo diz, não depende de quem quer. Se não depende de quem quer, depende de quem então? O Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Jesus diz que depende dele querer. Tiago 1,18 diz que depende do querer de Deus. E o próprio Cristo afirma que o Espírito sopra onde Ele quer. Depende do querer do Espírito. Se não depende de quem quer, depende da Trindade, meu irmão. E aí eu não quero ofender aqui os unitaristas que provavelmente ou supostamente possam estar assistindo a esse vídeo. Continuem com a crença de vocês de que o Espírito Santo não é uma pessoa, é só uma energia, uma força, de que Jesus não é Deus. Continuem. Agora, eu estou falando para gente que quer o conhecimento da verdade revelada na palavra de Deus, sem embromation, sem desvios, sem invenções, sem malabarismos. Eu creio na existência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Já disse muitas vezes isso aqui. Tem um monte de gente me escrevendo, me mandando e-mail com material unitarista. Gente, isso para mim é lixo. Lixo puro. Eu rasgo e jogo fora esse lixo. Eu trituro esse lixo e jogo fora, em nome de Jesus. Entendeu? Então vejam, gente, voltemos ao nosso assunto. Se não depende de quem quer, depende de quem mesmo? De Jesus, de Deus Pai e do Espírito Santo. É clara, a palavra de Deus é clara, meu irmão.
onde entra essa questão então de graça preveniente. Se ela fornece o desejo, e ela tem que ser estendida, desejo de aceitar a graça salvadora, e ela tem que ser estendida a todo ser humano, das duas uma. Ou ela salva todo ser humano, ou ela é completamente inútil, não vale absolutamente nada, ela não existe. Desconsidere isso, entendeu? Entendeu? Ou ela salva todo mundo, ou ela leva todo mundo a se salvar, aceitando a graça salvadora de Deus, por meio da intercessão do Espírito Santo. E se ela não fizer isso, ela é inútil, porque qual é a proposta dela? Fornecer o desejo. Ela fornece o desejo. É justamente o que uma pessoa ímpia não tem, o desejo de aceitar a salvação, a graça salvadora de Deus. Mas se ele, diante da oferta do desejo, ele deseja não desejar, é porque tem alguma coisa errada com essa tal de graça preveniente. Isso é um lixo, isso é mais um lixo teológico do arminianismo adventista e do arminianismo de um modo geral. Fuja desse lixo, meu irmão. Creia na palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus está diante de você. Eu estou abrindo a palavra de Deus aqui sem puxar a brasa para a sardinha de nenhuma denominação religiosa. Eu não faço propaganda de denominação nenhuma aqui, nenhuma. Eu não faço apologia, eu não defendo nenhuma denominação religiosa. Não é porque eu, veja bem, não é porque eu desconsidere a necessidade das denominações religiosas. Não é porque eu entenda que toda denominação religiosa é nefasta, é perversa, é mentirosa, é enganosa, é isso e aquilo. Não, eu não entro nesse mérito. O que eu estou dizendo é que aqui na TV Caminho Livre, nós não chamamos a atenção de ninguém para nenhuma denominação, como se ela e só ela possuísse a verdade, como faz a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para encerrar este vídeo, eu quero ler um trecho de um teólogo, pastor, ex-pastor da Igreja Adventista, que foi considerado pela pseudo-profetisa dos Adventistas como um homem que tinha a mensagem da justificação pela fé para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1888. Ai, meu Deus do céu! Em 1888, a Igreja Adventista promoveu um congresso, onde ela reunia ali os seus principais líderes e boa parte da membresia americana, em Minneapolis, nos Estados Unidos. 2 pregadores se destacaram, alcançaram fama e projeção no meio adventista a partir desse congresso de Minneapolis em 1888. A.T. Jones e J. Waggoner. Jones e Waggoner. Estes 2 pregadores falaram do modo deles, segundo o entendimento deles, sobre justificação pela fé. Ellen White recebeu uma suposta mensagem de Deus, chancelando a mensagem de Jones e Waggoner sobre justificação pela fé, direcionada para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Escutem só o que o pastor Jones, que mais tarde abandonou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, escute o que ele fala sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que ele fala é o que eu penso hoje sobre a Igreja Adventista, é o que eu sei hoje da Igreja Adventista. Então eu poderia assinar embaixo do que o pastor Jones disse aqui a respeito da Igreja Adventista. Vamos ver? Escuta só isso aqui. Falando especificamente do livro Questões sobre Doutrina, Jones escreveu que, abre aspas, deste livro aparentemente inocente, em exame superficial, que está reivindicando revelar a verdadeira natureza evangélica das crenças e dos ensinos adventistas, aqui, nesta mais recente manobra astutamente planejada da seita,
obviamente divisada por devotos esquematizadores para enganar os não iniciados e facilmente extraviar as pessoas para dentro de sua armadilha caçadora de almas, descobrimos que o adventismo do sétimo dia é precisamente aquilo que desde o princípio temos sustentado que seja falso. Julgamos que ele ainda é diametralmente oposto às verdades vitais do genuíno movimento evangélico. De forma alguma é diferente daquele que sempre foi. A despeito de todas as reivindicações contrárias, o adventismo do sétimo dia é exatamente tão conflitante em relação à Bíblia e tão envenenador de almas agora como sempre foi no passado. Na verdade, ainda mais enganoso e perigoso. E a sua desesperada tentativa atual de 720 páginas de esclarecer as suas doutrinas apenas confirma ainda mais a acusação factual e solidamente fundamentada de que o credo do adventismo é composto de uma chocadeira de erros e heresias. Aqui a página 23 do livro Questões sobre Doutrina, palavras do ex-pastor adventista A.T. Jones. Por isso que eu afirmo a vocês o seguinte agora, sem medo de errar. Eu já estou militando aqui na TV Caminho Livre há 3 longos anos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a denominação que se intitula cristã mais perigosa da face da terra. Ela é a mais perigosa. É a mais venenosa. Por que isso? Porque ela supostamente faz teologia. Ela constrói teologia, ela desenvolve teologia. Ela, em tese, afirma aceitar a doutrina da justificação unicamente pela fé através da graça de Jesus. Ela supostamente crê na Bíblia como sendo a sua única regra de fé e prática. É outra mentira, que não é assim. Ellen White dita os rumos da teologia adventista, sim, quem é de dentro da igreja sabe que eu estou falando a verdade. Então, ela professa crer em muitas doutrinas que são fundamentais para todas as igrejas cristãs históricas, especialmente as consideradas ortodoxas. É por isso que ela é perigosa. Porque ela diz afirmar e sustentar postulados que as outras igrejas cristãs históricas sérias fazem. É por isso que ela é perigosa. E um dos motivos para a Igreja Adventista trazer este livro à tona foi simplesmente produzir a paz entre a Igreja Adventista e o movimento evangélico de um modo geral no mundo todo. Um dos objetivos desse livro foi pacificar a relação da Igreja Adventista com o movimento evangélico, o movimento cristão, para dizer o seguinte: olha, nós não somos diferentes de vocês não, por que vocês estão considerando nós como seita? Nós somos tão iguais quanto vocês. Em tese é isso. Para fora dos seus muros, fora das suas portas, ela tem esse discursozinho leve, macio, soft, enganador, traiçoeiro como uma serpente venenosa, mas dentro dos seus muros ela vai dizer o seguinte: todas as igrejas, a começar da igreja católica, todas as demais igrejas protestantes dentro do evangelicalismo estão caídas, são falsos profetas, não tem toda a verdade. Quem recebeu toda a verdade de Deus fomos nós, adventistas do sétimo dia. Nós somos a única igreja verdadeira. É por isso que a Igreja Adventista do sétimo dia é, sim, a igreja mais perigosa. É a seita mais perigosa. É perigosa. Tome cuidado com o veneno da serpente que é destilado por essa denominação. Tome cuidado. E que Jesus te abençoe, no sentido de ungir o teu entendimento com o poder do Espírito Santo, para que você possa entender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.